Turma da Mônica na Independência do Brasil. Aprenda sobre a independência do Brasil de forma lúdica com a Turma da Mônica e deixe seu like. Independência do Brasil, parte 1. Estamos em 1807. Toda a Europa foi ocupada pelos franceses, ou melhor, quase toda. Portugal ainda resiste ao invasor Napoleão, mas não por muito tempo. Majestade, precisamos partir! Napoleão já está a nos invadir. A corte portuguesa precisa fugir antes que os franceses cheguem a Lisboa. Ai, Jesus, fugir pra onde? O Brasil é bom nessa época do ano. Não, opa, eu fico aqui até o fim. O Brasil é muito longe? Não, só 54 dias no mar. Ai, vai ser de amargar. Quer parar? Em março de 1808, o príncipe regente Dom João chega com parte da corte portuguesa ao Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa! E junto com a comitiva real, é claro, estava o príncipe Dom Pedro. Ligado, meus súditos. Seus súditos? Eles são meus! Sim, papá. Ó, marido, sabes como esses jovens são independentes hoje em dia? Independentes? Ele que não fique com ideias, opá! Fala, súdito. Com a permanência de Dom João, o Brasil foi elevado em 1815 à condição de Reino Unido a Portugal. Viu no jornal? Não somos mais colônia! É, somos Reino Unido! Em 20 de março de 1816, a rainha de Portugal, Dona Maria I, morre e um tempo depois, Dom João é aclamado rei. Pedro, meu filho, és agora o príncipe herdeiro da coroa portuguesa. Ah, sei. A coroa portuguesa é a vovó, né, papá? Mais ou menos. Bem, prepara-te, porque algum dia virás a ser rei deste país. Uau, sério? Você é o rei da lua? Da lua não, filho, do Brasil. E tem mais uma coisa, ó filho. Um príncipe regente não pode viver só. Concordo. Vou ganhar um cachorro. Que o qual tu vais é casar. 1817, Áustria. Venho em nome de sua majestade, ó rei Dom João, pedir-vos a mão da arquiduquesa Maria Leopoldina Carolina Josefa Francisca Fernanda Beatriz para o príncipe Dom Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon, herdeiro do trono de Portugal e Brasil. Ufa, consegui de uma topada só. Desculpe, eu não estava prestando atenção. Pode repetir? Claro, água por favor. 5 de novembro de 1817, chega ao Brasil a arquiduquesa Leopoldina. Aposto que é uma gorducha. Mais modos, Pedrinho! Agora curve-se! Aí vem ela! Eu sou Leopoldina, meu príncipe. Hein? Eu falei que era uma gorda? Você também não é um príncipe encantado? Não, sou um príncipe coelhado. Ai. Personagens da Independência: Dom João, pai de Dom Pedro I, José Bonifácio, patriarca da Independência, Imperatriz Leopoldina, mulher de Dom Pedro, Dom Pedro I, imperador do Brasil, Dragão da Independência, soldado de cavalaria, Carlota Joaquina, mãe de Dom Pedro I. Você sabia? Os dois ramos nas laterais do escudo da bandeira brasileira do Império simbolizavam duas riquezas nacionais na época: o fumo e o café. O instrumento que Dom Pedro usou para tocar pela primeira vez o hino da independência se chamava espineta e era parente do cravo e do piano.
José Bonifácio, além de ser o patriarca da independência, ou seja, um dos pais intelectuais da nossa liberdade, José Bonifácio foi também cientista, soldado, secretário da Academia de Ciências de Lisboa, membro das mais importantes sociedades de pesquisa da Europa, professor de mineralogia em Coimbra, deputado, vice-presidente da província de São Paulo, ministro do Império. Eram 4h30 da tarde quando Dom Pedro deu o grito da independência. Dom Pedro tinha somente 24 anos quando foi aclamado imperador do Brasil. Independência do Brasil, parte 2, 1821. Filho, minha missão aqui no Brasil está cumprida. A corte deve regressar a Lisboa. E eu vou ficar. Eu vou ser o rei da lua. Não! Quer dizer, tu vais ser o príncipe regente. Se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti, que hás de me respeitar, do que para algum desses aventureiros. Legal! E você já vai declarar a independência? Ainda não. Deixa o coroa ir embora primeiro. Um dos primeiros decretos de Dom Pedro foi acabar com a censura. O que é isto? Acabei com a censura. Todos têm a liberdade de dizer o que pensam. Quer saber o que eu penso disso aqui? Calma, eu faço outro decreto. Com o fim do monopólio da imprensa régia oficial do Império, surgiram outros jornais com ideias bem nacionalistas. Enquanto isso, no cenário político do Brasil, surgira a figura extraordinária do paulista José Bonifácio. Senhores, precisamos apoiar o príncipe Dom Pedro. Ele deseja a completa autonomia do Brasil. Apoiado. Seja lá o que autonomia signifique. É o mesmo que independência, ô esperto. Em Portugal, a repercussão do movimento libertário não é bem vista. O Brasil pretende colocar-se acima das nossas leis. E isso é contra a lei. Tenho uma ideia. Já sei! Que Pedro volte para completar os estudos! Que ideia besta! Ele quis dizer bestial, majestade. E assim foi feito. Logo uma carta chegava a Dom Pedro. Que absurdo! É um disparate! O que foi, Pedrinho? Meu pai quer que eu volte para Portugal para completar os estudos. Isso é só um pretexto para submeter o Brasil às vontades de Portugal. Exatamente! Isso é tão claro como 2 em 2 são 5. 4, meu marido. Talvez eu devesse retornar aos estudos. Mas o povo brasileiro não deixaria. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebe um abaixo-assinado de 8.000 pessoas do Rio de Janeiro, pedindo que ele fique no Brasil. Se é assim, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Dom Pedro ficou! Ficou com quem? Com o Brasil, com o Brasil. Era dia 9 de janeiro de 1822. Em Portugal, a notícia da desobediência de Dom Pedro não é bem recebida. Raios! É sempre assim. A gente cria, troca as fraldas, dá um país e daqui a pouco eles querem a independência. Dom Pedro tratou logo de organizar um ministério, convocando José Bonifácio para ministro do Reino em Negócios Estrangeiros. Somente porque tem boas ideias. Obrigado, majestade. Vamos começar não aceitando as leis impostas pela coroa portuguesa. Quer ver minha caveira, não é? Em Portugal... O quê? Pedrinho está se saindo um belo de um abusado. Isso exige medidas enérgicas. Almirante! Sim, majestade.
Brasil e deu umas chineladas em Dom Pedro. Majestade, a situação exige medidas drásticas. Olho de rícino? Não, mande uma carta a Dom Pedro exigindo que volte imediatamente. Dom Pedro estava a caminho de São Paulo quando chegaram ao Rio as mensagens do rei de Portugal. Senhores, serei breve. A coisa tá feia! Isto aqui é um absurdo. Eles querem nos tirar a liberdade. Mas ainda não somos livres. É mesmo? Já sei! Vamos mandar um e-mail para Dom Pedro avisando a situação. Bonifácio, em 1822 não existia e-mail. Fax, telefone, celular, WhatsApp. Escreve uma carta. Ah, boa ideia! Ao Correio do Paço, Paulo Bregaro foi dada a tarefa de entregar as notícias sem demora ao príncipe Dom Pedro. E a caminho de Santos, no alto da colina do Ipiranga, finalmente ele o avistou. Um riacho! Precisava ter um riacho aqui! 7 de setembro de 1822. Majestade! Tem uma carta da coroa, de Dona Leopoldina e de José Bonifácio. Traga até mim, rapaz. Eu não! Eu vou me molhar. Dá um jeito. A fisionomia de Dom Pedro ia se alterando enquanto lia as cartas, até transformar-se numa expressão de revolta. Portugal está nos tratando como criança. Laços fora, soldados. Nossas relações estão cortadas. Brasileiros, a nossa divisa adiante será... Puxa, por que uma hora importante como essa não tem ninguém para pintar um quadro? Na verdade, muitos anos depois, o artista Pedro Américo pintaria esta famosa cena do Grito do Ipiranga. Agora vamos voltar à história. Independência ou morte? Morte. Tá, eu fico quieta. Logo, o Grito do Ipiranga ecoa pelo país. Independência ou morte? Sentindo-se inspirado pelo momento, Dom Pedro compôs o hino da independência. Já podeis da pátria, filhos, vê contente a mãe de gentil. No dia 18 de setembro são assinados os decretos que estabelecem a bandeira do Brasil independente. No dia 12 de outubro, Dom Pedro é aclamado imperador constitucional do Brasil, com o título de Dom Pedro I. Depois da aclamação, veio a coroação em 1º de dezembro, realizada com pompa na Capela Imperial. Finalmente o Brasil era um país livre. Um dia, isso vira república. Quieto, Deodoro. E fim! Não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like. Até o próximo vídeo, pessoal! Turma da Mônica em A Chegada. Em 23 de abril, Nicolau Coelho e seus marujos foram à terra num pequeno bote. Os nativos que estavam na praia fugiram assustados. Então, Nicolau tentou um contato diferente. Jogou na praia um gorro vermelho, um chapéu preto e a carapuça que tirou da cabeça. Os índios pegaram os presentes e deixaram um colar de contas e um cocar de plumas. 2 dias depois, Cabral e sua esquadra entraram numa baía e ancoraram num lugar muito bonito. Essa baía recebeu o nome de Cablália
em sua homenagem. Havia cerca de 200 índios por lá. Eles trocaram presentes com os portugueses. Coleção de tampinhas. Tampinhas. Eles não sabem o que é isso! 2 nativos foram levados para conhecer o navio de Cabral. Foi uma experiência e tanto. No dia 26 de abril, Frei Dom Henrique Soares de Coimbra rezou a primeira missa em solo brasileiro. No último dia de abril, todos os comandantes desembarcaram e fizeram uma grande festa. Um dia antes da partida, a tripulação seguiu em romaria para o erguimento da cruz, onde assistiram à segunda missa. Chegou o dia de partir para Calicut. O navio de Gaspar de Lemos foi escalado para voltar a Portugal e contar a novidade. Confie em você, Cala. Deixa comigo! O navio foi carregado com amostras da nova terra, arcos, flechas, cocares, pedras e 2 araras. E muitas toras de madeira chamadas pelos índios de Ibirapitanga, hoje em dia conhecido como pau-brasil. 2 marujos ficaram na nova terra. Daqui não saio! Muita coisa mudou por aqui desde então. Novas terras foram desbravadas, muitas vilas e cidades foram construídas. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I tornou o Brasil livre. Os engenhos de cana-de-açúcar foram importantes para a economia da nova colônia. Em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República. O tempo passou, vieram os negros, os japoneses, os italianos. O Brasil formou uma sociedade diferente, com a misturas de muitas raças. Nem parece que faz mais de 500 anos de uma grande história. E agora somos nós que vamos continuar fazendo a história daqui por diante, turma. Nós? Bobona, dentuça. Acho que vai ser uma história bem agitada. Até a próxima, pessoal! Volta aqui! Enfim, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like. Até o próximo vídeo, pessoal. Outros 500. Terra à vista! 22 de abril de 1500, Cabral descobriu o Brasil. Finalmente não aguentava mais ver só água. Ainda bem que eu trouxe um repórter comigo. Caminha! Por isso teu nome é Pero Vaz de Caminha? Não tens de ir de caminha pra tudo que é lugar. Escreve aí, ó, Caminha. A partir de hoje, essas terras vão se chamar... Chamar? Capitão? Ô, capitão! Sumiu! Escafedeu-se o gajo. Vai ver, foi ao banheiro. É a emoção. Rápido, se inscreve no canal e compartilha o vídeo que ainda dá tempo. Enquanto isso, há 500 anos dali... Amém. Ah! Quem é você? Eu sou o Chico Bento. E o senhor é? Cabral. O Chico tá estudando pra prova. É, eu percebi. Eu mesmo, Pedro Álvares Cabral. Isso mesmo. E descobriu o Brasil em 22 de abril de 1500. Brasil? É assim que aqui isto se chama? O senhor batizou de Ilha de Velhas Cruz. Depois que perceberam que não era uma ilha, e sim que era um continente, botou o nome de Terra de Santa Cruz. Desculpa, não chamei você de burro, não.
Devia ser difícil perceber essas coisas naquele tempo, né? Naquele tempo? Em que ano nós estamos, Francisquinho Bento? Pode me chamar de Chico. E o ano é 2000. 2000? Ara, agora ele tá estudando pra prova de matemática. É, eu percebi. Ai, Jesus! Como vim parar aqui? Bom, é que amanhã eu vou ter prova de História do Brasil. Então, fiz uma prece e pedi uma ajudinha para entender melhor a matéria. O que não faz uma prece, hein? Quer dizer então que eu entrei para a história desta terra? É, tá aqui no livro. Ei, estou mais narigudo nessa pintura. É que não tinha máquina fotográfica naquela época. Máquina o quê? Deixa pra lá. Oi, Chico. Vim pra modo de avisar que... Cabra! Agora os dois estão estudando. É, eu percebi. Não grita cabra tão alto, Zé, que a minha mãe descobre e vai dar um maior bode. Cabra, bode, olha os modos, Zé. Mas foi você que... O que você ia avisar mesmo? A professora não vai mais dar a prova. Não! Não, vai dar um trabalho em grupo. O tema é Descobrimento do Brasil. E o grupo é nós. Mas não vai dar tempo de escrevinhar. Acho que descobri a solução. Ara, descobri é com ele mesmo. Epa! Ouviu, Chico? Tá na hora da escola. Bom, vamos pela janela pra moda não assustar a mãe. Sou tão feio assim? Não é isso, seu cabra. É suas roupas. São esquisitas. É diferente pra época que a gente vive hoje. Ah, é claro, o ano 2000. Como será o mundo de hoje? Construções imensas, carroças motorizadas, sem cavalo, um mundo totalmente diferente. Futuro, aí vou eu! Outros 500, parte 2. Que foi, seu cabra? Descobri que o futuro não é tão diferente do passado. Ah, isso é só por aqui no sítio. Experimenta ir para a cidade grande. Às vezes a cidade grande vem até nós. O que era aquilo? Um automóvel. Vamos, estamos atrasados. Falta 2 cocorecos para as 8. Ah, isso que é aventura. E como são belas essas matas. E que animais diferentes. Ali é uma paca, ali é um tatu. Cutia, anta. Achei, mer. Ai, ui, ai. Outra anta. E aquele pássaro bonito, como se chama? Ara, é um tucano. E eu entrei pelo cano. Olhe, um índio. Hein? Ara, é o Iro. Ele é oriental. Sua família veio do Japão. Índio era o nome que os portugueses davam aos habitantes da Índia e da Ásia. Ué, o carnaval não passou? Quanta gente tem esse Brasil? É, aqui tem português, alemão, italiano, japonês, espanhol e todos são brasileiros de coração. Chegamos, fechora! Bom dia, meninos. Cabral?
Já deve ter começado a prova. É, eu percebi. Crash, meu grupo fez um trabalho diferente. Não é escrevinhado. Vamos representar o descobrimento do Brasil. Com licença. Parti de Portugal em 9 de março de 1500, com uma frota de 10 naus e 3 caravelas. Assim, lançamo-nos ao Mar Tenebroso. O que é isso, Jeff? É pra modo de dar mais realismo à cena. A expedição contava com cosmógrafos, frades franciscanos, escrivães e outros. Em 22 de março, atingimos o Cabo Verde. Ai! A ilha de Cabo Verde. É pra modo de dar mais realismo. No dia 23 de março, a nau de Vasco de Ataíde sumiu. Então, afastamo-nos da costa africana para saber se existiam terras além do Mar Tenebroso. Mar Tenebroso é o Atlântico? Quieto, sou! No dia 21 de abril, finalmente, tivemos os primeiros sinais de terra. Ervas, algas marinhas na água. Sai, mimosa, não é pro você. E uma revoada de pássaros. Galinhas? Foi o que deu pra arrumar, seu cabra. Bom, no dia 22 de abril, avistamos o Monte Pascoal. Estava descoberta a ilha de Veracruz. Seu cabra. Shhh. É Brasil. Brasil. Ah, é? Desculpe. Estava descoberto o Brasil. Parabéns, Chico, parabéns, Zé. Que ideia maravilhosa. 10 pros dois. E o senhor, quem é? Eu sou Pedro. É meu tio Pedro. Ele é português. Aliás, ele volta hoje pra Portugal. Vamos embora, tio. Ufa, foi por pouco. Chico, foi uma aventura e tanto. Obrigado por me fazer redescobrir o Brasil. Eu que agradeço por me ter ajudado no trabalho de escola. Ora, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Adeuzinho. Inter! De volta a 1500. Capitão, voltastes! Voltei, ó caminha. E então, como é que vai chamar a nova terra? Brasil quer dizer Ilha de Veracruz. Bonito. Se bem que não me parece uma ilha. Escreve aí que a terra é generosa, bonita de natureza e tem gente maravilhosa. Como pode dizer isto? Ainda nem fostes lá? Bem, digamos que eu vi o futuro.